Então, pessoal, a aula é sobre as propriedades dos radicais, certo? Tirando as dúvidas aí, são 5 propriedades. Eu quero que vocês participem, né, desse momento aqui, para a gente compartilhar aqui os conhecimentos. Então, as propriedades. Os radicais aritméticos apresentam propriedades importantes não só para o estudo dos radicais, como também para estudos futuros de outros temas de matemática. Conheça a seguir estas propriedades. Então, a primeira propriedade é essa aqui, onde ele mostra. Vou colocar aqui um laserzinho. Ó, raiz n de a elevado a n. Isso é igual a a. O que demonstra que se um radicando tiver o expoente igual ao índice, então a resposta para essa situação é o próprio radicando, com a pertencente ao conjunto dos reais positivos, e o n tem que ser pertencente ao conjunto dos naturais, ou seja, tem que ser só números positivos, e esse n tem que ser maior do que 1, ou seja, vale a partir do 2, né? É tanto que na leitura para os radicais, nós lemos raiz quadrada de um certo número. Quando eu escrevo aqui raiz quadrada de 4, o númerozinho que tem bem aqui é um 2. E na leitura para raiz quadrada, esse 2 ele não precisa aparecer, tá certo? Ele só é obrigado a aparecer quando é maior que 2. Aí é necessário aparecer. Raiz cúbica de 8, né? Raiz quarta, raiz quinta, aí sim, o índice tem que aparecer. Agora, para raiz quadrada, que é o 2 que tem aqui, para a leitura raiz quadrada, ele não aparece. Tá bom, gente? Bom, então considere as expressões abaixo. Que nós temos raiz quinta de 32. Então, na verdade, para se achar às vezes o radicando, a raiz desse radicando, que é o 32, muitas vezes, pessoal, é necessário fatorar. Vou pegar aqui o 32 e fatorar, né? Em fatores primos. Vamos dividir por 2 em fatores primos. Ok? Dividindo por 2 vai dar 16. Dividindo por 2 vai dar 8. Dividindo por 2 vai dar 4. Dividindo por 2 vai dar 2. Dividindo por 2 vai dar 1. Então, o que nós temos aqui é uma sequência de quantos 2? 5, 2, né, gente? Então, eu tenho 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2 e vezes 2. Ó. Temos essa sequência, que isso aqui vai dar 32. Só que nós vamos escrever isso aqui na forma de potência. 2 elevado à quinta potência. E note que cada um tem expoente 1. E você soma esses expoentes. Ó. Viu? Então dá 2 à quinta. Então por isso que bem aqui você tem a raiz quinta de 32 vale um 2. Aqui, ó. E que 32 é o mesmo que 2 elevado à quinta. Tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo? Beleza. Então, a raiz quinta de 32 equivale a escrever aqui o que está na seta. Né? É o mesmo que
Raiz quinta de 2 à quinta. Ou seja, o índice ele está coincidindo com o expoente. Então, nesse caso, a resposta é o próprio radicando. Tá certo? Temos mais exemplos aqui, ó. Aqui nessa parte. Raiz quarta de 81. O que eu devo fazer? Para achar a raiz quarta de 81, eu devo fatorar esse número. E facilita achar essa resposta. Fatorar. Então, acompanhe aí, ó. 81 sendo fatorado. Eu vou dividir por 2? Não, porque ele é ímpar. Mas dá por 3? 3 não é primo, né? É. Então, dividindo por 3. 81 dividido em 3 dá 27. 27 ainda dá para dividir por 3. Dá. 27 dividido para 3 dá 9. 9 dividido para 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Eu coloco um tracinho aqui e coloco isso aqui na forma de fatores. Ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso é o mesmo que 3 à quarta potência, que apareceram 4, 3. Você repete a base, que é o 3, e soma os expoentes. Só lembrando que cada um desse aqui tem expoente valendo 1. Ó. Você soma, vai dar 4, de acordo com a propriedade da multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. Então ele vai ficar 3 à quarta. Ou seja, a raiz quarta de 81 é 3 e 81 é o mesmo que 3 à quarta. Então nós podemos fazer o seguinte, que a raiz quarta de 81 pode ser escrita dessa forma aqui, em que os expoentes ficaram, o expoente aqui ficou igual ao índice. Nesse caso, a resposta é o próprio radicando. Colocando mais aqui alguns exemplos, eu já posso perguntar a vocês esse caso aqui. Se eu tenho raiz quadrada de 5 ao quadrado, qual é a resposta? O próprio 5. Próprio 5, exatamente. Mais um exemplo. Se eu tenho a raiz quinta de 3 à quinta, qual é a resposta? O próprio 3. Pronto, então vocês entenderam que quando eu tenho um radicando com expoente igual ao índice, a resposta é o próprio radicando. É isso? Então vamos para a segunda propriedade. Acompanhe aí a segunda propriedade. Nessa segunda propriedade, nós podemos ter o índice diferente do expoente. Então, nesse caso, dá para simplificá-los, dividindo tudo pelo mesmo número, que é o que está demonstrando aqui. Eu posso dividir N por P e M por P, onde esse P é um mesmo número. Só que tem que obedecer essas regrinhas aqui. Ó. Com A pertencente ao conjunto dos reais positivo, esse A tem que pertencer ao conjunto dos reais positivos, né? Tem que ser positivo. N, M, P tem que pertencer ao conjunto dos naturais, ou seja, tem que ser a partir do 2, 3, 4, 5, 6, ó, porque N tem que ser maior do que 1. Né? Então, nem o 0 aqui pode entrar. Nem o 1, né? Porque N tem que ser maior do que 1. Então, é a partir do 2. P tem que ser diferente de 0. Esse P, onde nós vamos estar dividindo por P, tem que ser diferente de 0.
que não podemos dividir número por zero, e P, divisor comum de MN, certo? Então essa é a lei para obedecer essa segunda propriedade. Isso aqui é como se fosse uma lei matemática. Considere as expressões raiz oitava de 10 elevado a 8 e raiz quadrada de 10 ao quadrado, elevado ao quadrado. Usando a primeira propriedade, obtemos, veja aí, ó. Então isso é o mesmo que 10, já que o expoente é igual ao índice. Então nós temos, de acordo com a primeira propriedade, isso aqui valendo 10. Esse aqui também, raiz quadrada de 10 ao quadrado, também é 10, já que o expoente coincide com o índice. Comparando, temos raiz oitava de 10 ao quadrado, de 10 elevado a 8, é igual a raiz quadrada de 10 ao quadrado, né? Por que eles são iguais? Porque foi simplificado. Veja aqui o que fizemos, ó. Foi dividido 8 por 4 em ambos os casos. Então, quando se dividiu 8 para 4, então bem aqui obtemos um 2, que não é obrigado a aparecer, né? Você já sabe que quando é 2, ele fica oculto. E 8 dividido para 4 deu 2. Então, essas duas expressões, elas são iguais, como eu já coloquei aqui. Vocês entenderam? Então, colocando aqui mais exemplos, posso ter a raiz 12 de... Desapareceu aqui. Raiz 12 de 3 elevado... Deixa eu ver aqui. 3 elevado a 16. Só um exemplo. O que se deve ser feito aqui? Dividir o 12 e o 16, tudo pelo mesmo número. Nós vamos achar um divisor comum para esses dois números. Qual que vocês acham que deve ser aí o maior divisor entre 12 e 16? 4. Pronto. Então, na verdade, nós vamos estar dividindo 12 para 4, assim como 16 para 4. Então, nós vamos obter um novo radicando aqui. Então, nós vamos obter 12 dividido para 4, vamos obter aqui um 3. Vou anotar aqui o radicando, que é o 3. 16 dividido para 4, 4. Então, o radicando mais simples que nós obtivemos foi esse, ó. A raiz cúbica de 3 elevado a 4. Né? Essa é uma forma simplificada desse primeiro. Então, vocês entenderam que muitas vezes é necessário simplificar o índice e o expoente? Entenderam, né, essa parte? Sim. Felipe aqui está entrando. Felipe Monteiro, mas acho que é o Genilson? Genilson? Quem é? Oi? Ajeite aí a câmera. Nós estamos nesse momento aqui numa aula. Vamos lá. Vamos para a terceira propriedade. Bom dia, quem entrou aí foi o... Ok.
Microfone, fecha o microfone. Tá ligado aí o microfone. Dá um toquezinho na tela. Aí você clica onde tem assim um microfonezinho. Bom, na terceira propriedade, viu, gente? Você tem um radicando de um radicando, ó, né? Raiz tem um radicando dentro de uma outra raiz aqui. Então, quando vocês tiverem uma situação dessa, vocês vão fazer o quê? Multiplicar o índice. Vou tentar. Deixa eu ver se eu consigo. Olá, Felipe. O microfone tá ligado. Dá um toquezinho aí só para desligar o microfone. Ah, conseguiu. Então, ou saiu. Não, acho que conseguiu. Bom, então, gente, vocês vão fazer, quando vocês se depararem com uma situação dessa, um radicando dentro de um outro, simplesmente vocês vão multiplicar os índices. É tanto que tem aqui, ó, m vezes n. Com a pertencente ao conjunto dos reais positivos, m, n tem que pertencer ao conjunto dos naturais, e esse m tem que ser maior do que 1. E n também maior do que 1, certo? Então vamos ver exemplos aqui numéricos. Observe as expressões aqui. Raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Né? E comparando aqui com a raiz sexta de 64. Calculando. Foi o que foi feito aqui, ó. Luiz Marcos. E aí, Luiz Marcos? Acompanhe aí, Luiz. Bom dia. Então, o que foi feito aqui, gente? Olha, foi multiplicado esse 3 pelo 2 daqui, ó. Vocês podem ver o pontinho que eu fico colocando na tela? Consigo. Consegue? Sim. Ah, beleza. Muito bem. Então, foi multiplicado esse 3 por esse 2 aqui, que é oculto, que ele não aparece. 3 vezes 2, 6. Ó. Por isso que bem aqui tem um 6. Ó. E aí, finalmente, o que se deve ser feito aqui é fatorar esse 64 para que você encontre o 2. Né? Porque de repente você não... Ah, mas como é que eu acho esse 2 aqui como resposta? Então, você vai e fatora o 64, que você vai conseguir. 64 dividido por 2 dá 32. Dividido por 2 vai dar 16. Por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Por 2 vai dar 2. Por 2 vai dar 1. Então, note que apareceu exatamente 6, 2. Ó. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4. Ou eu contei errado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 2 elevado à sexta. Vendo aí? Ó? No instante eu achei o 2. Então, por isso que a raiz sexta de 64 vale um 2. Comparando, temos a raiz cúbica de raiz quadrada de 64 é o mesmo que a raiz sexta de 64. Veja o que foi feito aqui. Então, foi multiplicado esse 3 pelo 2, 3 vezes 2, que deu 6, certo? Então, finalizando isso aqui, ainda posso dizer que a raiz sexta de 64 pode ser escrito assim, né? 2 à sexta, raiz sexta de 2 à sexta, que é o mesmo que 2. Seguindo lá pela primeira propriedade que nós já vimos. Entendido?
Muito bem. Vamos para a quarta propriedade. Quarta propriedade é quando você tem radicandos diferentes, né, dentro aqui do radical. Você tem A vezes B, onde eles representam números reais. Onde o A tem que pertencer ao conjunto dos reais positivos e o B também. E o N, que é o índice aqui, ó, ele tem que ser natural e também tem que ser maior do que 1. Tá certo? Considerando as expressões, vamos agora colocar números no lugar dessas letras. Então, vamos supor que o A seja um 4 e o B seja um 25. Então, temos a raiz quadrada de 4 vezes 25. Ou seja, ela pode ser escrito assim, mas pode ser escrito separadamente, como vocês estão vendo. Ó. Posso juntá-los tudo num só radical, mas eu posso separá-los em radicais diferentes. Vocês entenderam? Calculando, temos 4 vezes 25, que é igual a raiz quadrada de 100, que é igual a 10, né? Pois a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Agora eu vou separar, olha. Eu vou botar a raiz quadrada de 4 só no radical, vou colocar a raiz quadrada de 25 só em outro, né? O que é a mesma coisa. E posso extrair a raiz quadrada de 4, que é igual a 2 aqui, ó. E extrair a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. E agora eu multiplico depois que eu extrair as raízes. 2 vezes 5 igual a 10, que deu a mesma coisa. Comparando, temos que 4 vezes 25 é igual a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 25. E aí, entendido, gente, essa parte? Mais exemplos aqui. Temos a raiz quadrada de 16. Vou botar tudo junto aqui. Raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 36. E aí, como vocês fariam aqui? Posso fazer separadamente, posso multiplicá-los. Em alguns casos, é melhor fazer separado. Porque pelo que... fica menos complicado, menos número. É verdade. Então, nesse caso aqui, você faria assim. Colocaria a raiz quadrada de 16 sozinho aqui no cantinho. E também a raiz de 36. E aí vamos extrair separadamente. A raiz quadrada de 16 é quanto? 4. 4. Aí vezes, e a raiz quadrada de 36? 6. E aí você tem 4 vezes 6, que vai dar 24. Pronto, e aí você tem a raiz quadrada de 24. Porque se você for multiplicar o 16 vezes os 36, aí você vai obter um número bem alto. E depois vai ter que tirar essa raiz. Aí vai complicar mais, né? 6 vezes 6 dá 36. 7 dá mais trabalho. 6 vezes 1, 6. Com mais 3, 9. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Ó, o que você vai obter aqui? Ó? Um número grande. 9 mais 8, 17. Vai 1. E você vai obter aqui 576. E aí você vai ter que tirar a raiz quadrada de 576, onde você não sabe mentalmente, vai ter que fatorar, que é o mesmo que 24. Veja que é muito mais complicado, por isso que a gente tem que entender um pouco dessas propriedades, né? Vamos para a quinta propriedade. E na quinta propriedade e última, tratando-se das divisões, né? Nós falamos na quarta propriedade das multiplicações.
Aqui são as divisões, não muda muita coisa não. Aqui você tem A sobre B, né? A raiz de N de A sobre B, que também pode ser escrito separadamente na forma de fração, sendo o A pertencente aos reais, o B pertencente aos reais asterisco positivo, ou seja, não entra o zero, esse B ele não pode ser zero, e N pertencente ao conjunto dos naturais, e N tem que ser maior do que 1. Então, considerando as expressões, você tem raiz quadrada de 25 sobre 9, 25 nonos, mas que pode ser escrito separadamente, como vocês podem ver aí. Aí você tira a raiz quadrada de 25, que é 5, raiz quadrada de 9, que é 3, e temos resposta 5 terços. Aqui também você faz separado e dá no mesmo. Comparando, temos que isso aqui vale a mesma coisa. Pronto. Não muda muita coisa não, é só a questão da divisão aqui. Tá bom? Entendido, pessoal? Entendido. Agora eu quero ver se vocês entenderam, foi bem essa parte aqui, ó. Vocês entenderam bem essa aqui, um radicando de um radicando? Vou citar aqui mais um exemplo. Eu tenho, por exemplo, vou botar aqui mais para cá. Eu tenho raiz quadrada da raiz quinta deixa eu ver aqui, de 6. Só um exemplo, de 6. Como vocês fariam aqui para colocar num só radical? 2 vezes 5. Exatamente. Então você multiplica esse 2 daqui, que é oculto, 2 vezes 5. E em seguida bota lá, só poderia botar logo direto um 10, é porque eu estou botando do modo explicativo. Finalmente você tem raiz décima de 6. Só que não tem a raiz exata de raiz décima de 6, mas aqui é só um modo de explicar. Tá bom? Então, ficamos por aqui, né? Aí aguarde lá no WhatsApp que eu vou estar passando lá umas questões, viu? Ok, tio. Ok. Ok. Tchau.